Vamos começar então. Então, para quem está entrando agora, já passaram aí alguns minutinhos, já guardei 5 minutinhos, né, para que a gente começasse. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre estatística, da parte introdutória de estatística, dos conceitos básicos, né, porém a aula foi mais voltada para as medidas de tendência central, que é a média, moda, né, média ponderada, mediana. Hoje a gente vai avançar nesse estudo, falando um pouquinho das medidas de dispersão, que é medida de dispersão, merece um olhar diferenciado, porque é um assunto que cai com bastante frequência, né? Como eu havia dito, e que os alunos gostam muito, porque parte daquele princípio da análise de gráficos, né? Esse estudo, de uma forma geral, com resolução na observação, claro que aliados à técnica que a gente está estudando aí, não só de estatística, como de progressão, progressões, funções e tudo mais, certo? Então a gente vai começar. Só para lembrar um pouquinho, nós falamos na aula passada dessas medidas de tendência central, que foram a média, né? Lembra que para a gente fazer o cálculo da média, média simples, média aritmética simples, nós fazemos o somatório de todos os elementos do conjunto que nós estamos avaliando, que nós estamos observando, né? Normalmente trabalhando de uma forma contextualizada, e dividimos esse somatório pelo total de elementos desse conjunto que nós estamos fazendo essa análise, né? Falamos também um pouquinho sobre a média ponderada. Eu lembro que eu disse que essa média ponderada é aquela que agrega um peso. Então, o processo é parecido, né? Porque o somatório desses elementos multiplicados pelos seus pesos, né? Porém, na divisão, o denominador, a divisão, ela é feita pelo somatório dos pesos. Então, tem que tomar cuidado aí com a média ponderada, porque é uma média diferenciada, né? Tem lá, dependendo da situação, pesos agregados a esse conjunto de dados que nós estamos fazendo essa análise. Nós falamos também da moda, que é aquele elemento no conjunto de dados, ou no conjunto que estamos analisando, que aparece com maior frequência. Lembro que disse do termo amodal, quando nós não temos moda, né? Esse ai significa negação dessa moda, então nós temos esse termo amodal. Podemos ter numa série, num conjunto de dados, não termos um elemento que se repita com maior frequência. Da mesma maneira, nós falamos do bimodal, quando nessa moda, nessa análise, nós temos 2 elementos que aparecem com maior frequência e assim sucessivamente. E não poderíamos deixar de lembrar um pouquinho da mediana, onde nós temos ali 2 situações, né, de mediana. Fator importantíssimo é com relação à organização desses dados, né, ou na ordem crescente ou decrescente, fica a seu critério. Lembra que normalmente a gente opta por fazer a organização de forma crescente, é aquilo que a gente julga um pouco mais simples, dependendo da situação. E a mediana, se nessa organização nós tivermos a quantidade de elementos ímpar, né, você, depois dessa organização, tem lá o termo central, que vai ser sua mediana. E se nós tivermos uma quantidade par de elementos par, a mediana vai ser a média aritmética entre esses 2 termos que nós teremos no meio por conta da quantidade. Então, não esquece que mediana lembra meio, né? Então, fica um pouco mais fácil da gente lembrar aí, depois de fazer essa organização dos dados, a gente não pode esquecer. E é claro que hoje, como eu havia dito, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as medidas de dispersão, medidas essas que eu coloquei em um mapa mental na última aula também. A gente vai falar um pouquinho de variância, desvio padrão, e é claro que nós vamos continuar aquela resolução de exercícios de estatística, sendo que nesse mapa mental eu tenho que fazer uma correção. Na verdade, eu fiz a correção, só que eu acabei compartilhando o que tinha um erro de português. Nas medidas de dispersão desse mapa, se eu não me engano, eu escrevi com 2 S's, tá?
e dispersão se escreve com S só. Então, façam essa correção nesse mapa. Eu fiz a correção, mas eu acabei compartilhando o que eu não havia corrigido, tá? Escrevendo rapidamente, acabei cometendo esse erro, certo? Então, vamos continuar aqui. Vou interromper um pouquinho o vídeo para que a gente possa falar um pouquinho do que eu estou dizendo. Só um instantinho, deixa eu admitir aqui a Maísa. Boa noite para quem está entrando agora. Então, na aula de hoje, né, dando continuidade a essa parte estatística, das medidas de dispersão, lembra lá que no mapa mental tira um S que eu acabei compartilhando com esse erro, certo? Então, basicamente, essas medidas de dispersão, elas são parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variação dos dados de um conjunto de valores, dependendo do conjunto de dados que nós estamos utilizando, né? Então, na verdade, a utilização desses parâmetros, eles tornam a análise de uma amostra mais confiável, visto que as variáveis de tendência central, ou seja, a média, a mediana e a moda, muitas vezes elas escondem a estrutura, a função, né, a distribuição desses dados. A gente não consegue fazer uma avaliação mais profunda, mais homogênea, né, com relação às medidas de tendência central. Então, a gente às vezes precisa ter conhecimento dessas medidas de dispersão. Daí nós vamos falar um pouquinho sobre o desvio padrão, que é uma medida, né, que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados, ou seja, o desvio padrão ele vai indicar para a gente o quanto um conjunto de dados ele é uniforme, tá? Quanto mais próximo de zero for o meu desvio padrão, mais homogêneo são os meus dados, com mais estrutura são os meus dados. E é claro que para calcular esse desvio padrão, nós temos uma fórmula, tá? Que vai agregar alguns elementos que depois eu vou exemplificar para vocês de uma maneira mais simples. E dentro do cálculo do desvio padrão, tem lá a variância, né? Que é uma medida de dispersão também, que é usada para expressar, na verdade, o quanto um conjunto de dados desvia da média. Então, o desvio padrão serve para a gente determinar o quão homogêneos são esses dados. Claro que quanto mais próximo de zero for, né, mais homogêneo são esses meus dados. E a variância não, ela vai expressar quanto um conjunto de dados se desvia da média, né? O desvio padrão, ele define, aí no caso, a gente vai usar a variância na fórmula do desvio padrão, tá? Vai depender da análise que a gente quer. Então, o desvio padrão, por exemplo, ele é definido como a raiz quadrada da variância. Deixa eu admitir uma pessoa que está entrando aqui, tá? E a variância, na verdade, ela vai dizer o quão distante cada valor do conjunto está do valor central, do valor médio, né? Quanto menor é a variância, mais próximos os valores estão da média. Né, estão perto ali da nossa média, para depois a gente, dependendo da situação, acabar calculando o desvio padrão. Então, a vantagem de usar o desvio padrão, ao invés da variância, é que o desvio padrão é expresso na mesma unidade dos dados, que facilita na nossa compreensão. Então, vamos lá, porque, de novo, falando, definindo, às vezes fica um pouco difícil, né? Então, vamos a um exemplo dessas medidas de dispersão que eu acabei de expor, trocar essa ideia com vocês, né? Então, aqui como exemplo, nós vamos considerar que um animador de festas infantis, só um instantinho, gente, para eu dar uma olhada aqui no bate-papo, rapidinho. Tem gente aqui sem... Então, galera, só voltando aqui, desculpa que sem querer eu passei, voltando o exemplo, vamos considerar que um animador de festas infantis selecione as atividades de acordo com a média da idade das crianças convidadas para uma festa.
Daí, ó, nós vamos considerar as idades de 2 grupos de crianças que irão participar dessa festa. São 2 grupos diferentes. Ele dividiu aqui em 2 grupos. Gente, só um instantinho. Ok. Só falando aqui com um aluno que está sem microfone. Deixa eu ver se eu consigo. Se tem alguém aqui preso. Não, tá todo mundo aceito direitinho. Tá ok. Ah, ok. Então, boa noite para quem está entrando. Nós estamos nas medidas de dispersão, já trocamos uma ideia do que é o desvio padrão e a variância. Agora estamos na parte dos exemplos, tá? Então, ó, nós estamos aqui com essa situação de considerar um animador de festas infantis, que ele selecionou as atividades de acordo com a média das crianças convidadas, né? Então, gente, cuidado aí só com o microfone, tá? A não ser que você queira falar comigo, por conta da interferência. Então, ó, na festa A, ele separou as idades 1, 2, 2, 12, 12, 13, e na festa B, né, 5, 6, 7, 7, 8 e 9 anos. Aí a situação é a seguinte, ó, em ambos os casos, se nós fizermos a média, nós teremos 7 anos como média desses 2 grupos, né? Entretanto, ao observar as idades dos participantes, nós podemos admitir que as atividades escolhidas sejam iguais. Então, foi aquilo que eu falei no início, né? Esse desvio padrão torna essa análise mais confiável, né? Melhor do que as medidas de tendência central, ou seja, média, moda e mediana, né? Muitas vezes nós vamos ter que verificar a estrutura dessa sequência, né? A função, essa forma de distribuição, para que a gente consiga ter dados mais confiáveis. Porque se fizéssemos apenas a média aqui de idade, percebe que esse grupo, por exemplo, esse grupo 1, atividades para crianças de 1, 2 anos, e 12 anos, e 13 anos, teriam que ser distintas, né? Então, não é uma sequência muito homogênea. Assim como na B, no grupo B, nós já temos lá assim, uma diferença talvez um pouco menor, 5, 6, 7, 8 e 9 anos, né? Esse grupo ele se torna um pouco mais homogêneo por conta da questão da idade e até mesmo para a escolha que você vai fazer, principalmente para um animador de festa, né? Então é exatamente isso que nós estamos tentando fazer análise, né? Então, ó, portanto, neste exemplo, a média não é uma medida eficiente. Né? Se você, por exemplo, fosse separar essa situação pela média das idades, você não teria uma dispersão legal, né? Você não teria um trabalho de excelência, vamos dizer assim, principalmente nessa situação, por conta justamente do cara ter que definir os tipos de brincadeira pelo grupo de idade, né? Pelo grupo com relação às idades. Então, é exatamente isso que esse parâmetro estatístico que a gente vai fazer a análise um pouco mais a fundo, tá? A variância, como eu disse, ó, é determinada pela média dos quadrados da diferença entre cada uma das observações e a média aritmética da amostra. Então, assim, tem lá essa fórmula da variância, que a gente chama de V, e aqui está o somatório, tá? Esse aqui é o primeiro elemento analisado nessa série de dados, menos a média ao quadrado dividido pela quantidade desse elemento. Está aqui tudo descrito, calma que não vai ficar tão difícil assim, eu vou usar um exemplo. E para calcular o desvio padrão, nós utilizamos, deixa eu voltar aqui, ó, a fórmula da variância, tá vendo? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Aqui, ó, o desvio padrão é calculado usando a seguinte fórmula, tá aqui. dp, desvio padrão, tá? Aqui é o símbolo de somatório, como eu havia dito, indica que temos que somar todos os termos até a posição que a sequência nos der, até a posição n. xi é o valor na posição e do conjunto de dados. MA é a média aritmética de dados e N é a quantidade de dados. Vamos ao exemplo numérico, para que vocês entendam tudo isso que nós estamos falando. Olha lá, ó. Cálculo do desvio padrão. Olha o exemplo.
em uma equipe de remo, os atletas possuem as seguintes alturas. Aí tem lá uma sequência, 1,55, perdão, 1,70 e 1,80, tá? Daí ele pergunta, qual o valor da média, ele quer média, e o desvio padrão da altura dessa equipe, tá? Então, a média, lembra que é o somatório de todos os elementos divididos pela quantidade, e nós vamos precisar dessa média para utilizar na fórmula, tá? Então, fazendo esse somatório, o MA, somatório de todos os elementos, divididos pela quantidade, né? O N são 3 elementos que eu tenho aqui. Nós achamos 1,68. E colocando tudo isso na fórmula do desvio padrão, tá? Eu tenho lá a raiz quadrada do primeiro elemento menos essa média ao quadrado, mais o segundo elemento menos a média ao quadrado, mais o terceiro elemento menos a média ao quadrado. Se eu tiver N elementos, nós vamos agir da mesma forma, tá? Esse elemento menos a média ao quadrado, mais o outro, e assim sucessivamente. Divididos aí pela quantidade de elementos. 3 elementos. Claro que essa conta ela se torna um pouco mais difícil. Normalmente, fazendo a análise das questões do Enem especificamente, tá? Elas trazem a fórmula, né? Ou pede para que a gente substitua, ou tem uma questão aqui que nós vamos verificar, que ela deu lá já o cálculo do desvio padrão, tá? Então fica mais fácil. Claro que quanto mais próximo, tá, de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são esses dados. Então vai depender muito da pergunta. E não esquece que a variância é o quão distante cada valor do conjunto está do valor central, ou seja, do valor médio. Tá? Então aqui deu para a gente perceber mais ou menos como é que funciona esse cálculo do desvio padrão. Lembro que na última aula nós paramos nesse exercício, que eu até tirei a foto, coloquei lá no grupo. Então ficou faltando nós terminarmos a solução, tá? Eu vou fazer a leitura aqui do final, porque nós já lemos, nós já fizemos a leitura desse exercício, ficou realmente faltando a solução. Ele pediu aqui, galera, agora vai meio que intercalar, tá? Um pouquinho do que a gente já estudou das medidas de dispersão, de tendência central, né? Que é média, moda, mediana, todo aquele conhecimento, mais esse conhecimento das medidas de dispersão, tá? Então, aqui, analisando os gráficos, deixa eu só subir aqui a barrinha, um instantinho, analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso de sexta para sábado foi D. Aqui nós fizemos algumas razões para a gente verificar o quão foi esse percentual de aumento, tá? É claro que você poderia, gente, fazer de uma forma diferente, por exemplo, se na sexta-feira, no site X, né, eu usei 12 minutos e no sábado eu usei 21 minutos, quanto que variou isso aí? Eu preferi fazer uma razão, mas você poderia ter usado uma regrinha de 3, por exemplo, que vai sair também na razão, tá? Não tem problema. Claro que eu usei aqui da maior para menor pela lei da preguiça, tá? Então, ó, de 21 para 12, a razão dá 75% de aumento. Dá para fazer em algumas situações até de cabeça, tá? Ó, de 51 e 30, 70% de aumento. Não esquece que se você fizer uma regrinha de 3, nós estamos lidando com dados em porcentagem, tá? Então, você pode sim igualar isso a 100%, só que cuidado aí com a sua variação, que dependendo da situação, você vai ter que diminuir esse valor, porque esse 12 aqui considerando, né, 100%, na verdade, nós estamos fazendo isso hipoteticamente, né? Então, vamos supor, 12 está para 100%, assim como 21 está para X. Se você fizer essa regrinha, no final você tem que fazer subtrair, né? Porque você, hipoteticamente, disse que 12 equivale a 100%, sem na verdade ser, tá? Então, você vai fazer essa razão em todas e verificar qual foi a maior taxa de variação. E aí você observa que a maior taxa é lá no X, ó, 75%, foi a maior taxa de aumento, tá? E aí você vai marcar aí a alternativa A.
ok? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente dar continuidade a esses exercícios? Se ninguém falar, nós vamos adiante, tá? Deixa eu só observar aqui com relação ao tempo, porque eu me perco, mas nós ainda temos bastante tempo. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu só ver aqui no chat, que alguém perguntou alguma coisa no chat. Só um instantinho. Gente, alguém está perguntando se a senhora vai passar a matéria nova. Ah, sim, sim, sim. Vou sim. Foi Arthur que perguntou. Nessa aula, não. Nessa aula a gente vai continuar a questão das medidas de dispersão, tá? Na aula que vem, sim, aí eu vou programar um outro assunto, tá? Outra matéria. Não sei ainda qual, né? Eu estou tentando seguir aqui um planejamento pela ordem de importância, tá? Então, assim, eu estou determinando as aulas de acordo com a ordem de importância, até porque para a gente depois tivermos que fazer uma revisão, porque a data ficou bem esticada, né? Fica um pouco mais fácil, tá? Então, seguindo talvez matrizes, mas matrizes determinantes, sistemas lineares, pode ser que sim, tá? Porque, na verdade, falta para gente um pouco de matemática financeira também, dando continuidade a essa parte de estatística, né? Probabilidade estatística. Ou eu posso mudar definitivamente um pouco para poliedros, prismas, geometria espacial, para a gente sair um pouco dessa parte de estatística, probabilidade, a gente dar uma mudada, já que a gente fez um resumo sobre geometria plana, tá? E na próxima aula, acho para a gente mudar um pouco de área, geometria, essa parte de geometria analítica, geometria espacial, seria um pouco interessante também, tá? Então vamos lá, ó. Segunda questãozinha, voltando aqui no foco. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representado por meio do gráfico 1. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. É claro que esses gráficos, gente, derivam de alguma informação coletada, de uma pesquisa estatística, né? Então vamos fazer a leitura aqui do que ele quer. Apesar dos valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos eleitores criticaram o formato do gráfico 2, impresso no jornal. Então teve uma crítica com relação a essa análise, tá? Alegando que houve prejuízo visual para o candidato D. Então a diferença entre as razões da altura de B, da coluna B, pela coluna A dos gráficos 1 e 2, ele quer, gente, aqui, ó, fazendo a análise do final, a diferença entre as razões, ou seja, razão é divisão, da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2. Gente, a análise gráfica é muito importante, né? Principalmente no que diz respeito à situação que nós estamos vivendo, né? Não só análise de gráficos de uma forma geral, mas a análise das informações. Então, nós temos que tomar cuidado, porque se partirmos do princípio, por exemplo, de um dado percentual, a gente acaba, às vezes, fazendo um questionamento, ou tomando uma referência, ou traçando uma opinião, que, na verdade, não é certa com relação àquela coleta de dados. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, quando eu falo que em uma pequena cidade, por exemplo, 50% dos dentistas, só uma ilustração, tá, gente? 50% dos dentistas, por não higienizarem os seus aparelhos de uma forma correta, trouxeram alguma infecção para os seus pacientes, diante dessa informação você fala, meu Deus, eu não, jamais vou a um dentista nessa cidade. Estou dizendo de uma cidade pequena, tá? Então, por que você chegou a essa conclusão? Porque você fez a análise em cima dos dados percentuais.
50%, nossa, metade dos dentistas dessa cidade, eles não usam de boas práticas de higiene, né? 50% é muita coisa. Mas se você for analisar por um outro ponto de vista, de uma coleta de dados, né, estatísticas, de uma forma mais aprimorada, e nessa cidade pequena, lembra que eu falei cidade pequena, só tem 2 dentistas, né? E a metade, 50%, vai ser apenas um dentista. Então, a gente pode traçar isso como um parâmetro aceitável. Não seja justificativa, tá? Mas, assim, um dentista, dentre esses 2, né, que representam 50%, tem lá práticas que não são adequadas. Então, considerando um todo, isso não é lá muita coisa, embora soe, né, estranho quando a gente fala em dados percentuais, 50%. Então, tem que tomar muito cuidado com relação à coleta desses dados, à manipulação desses dados. Por isso, estudo de estatística para que a gente consiga entender de uma forma melhor. Mas isso não é culpa de vocês, tá? Lembra que a análise gráfica da doença do Covid-19, por exemplo, tem sido em função exponencial. Muitos não entendem que isso é uma potenciação, que pode ser projetado um modelo matemático, né, que é uma progressão geométrica também, tá? Quem já cursou o primeiro ano do ensino médio já teve, a gente já falou um pouquinho sobre gráficos de função exponencial, e é basicamente isso, a gente tem que tomar muito cuidado com relação, tudo tem uma técnica, né? A estatística traz uma técnica para que a gente consiga estabelecer uma opinião, um parâmetro correto, tá? Então vamos à solução. A escala, voltando aqui ao assunto, tá? A escala é espaçada em 10 pontos no gráfico 1. Então, fazendo a análise do gráfico 1, eu comecei aqui do 0, né? Então, a escala aqui, o espaçamento, é de 10 em 10, se a gente fizer a observação. E no segundo gráfico, eu não tenho essa escala espaçada, né, de 10 em 10. O espaçamento aqui está sendo de 5 em 5. Né? Eu não começo aqui do 0, tá? Então, ó, vou fazendo a razão aqui do gráfico 1, eu tenho 30 70avos, tá vendo? Que simplificando dá 3 sétimos. E no gráfico 2, eu tenho 1, tá vendo? De 20 para 30, por isso que eu tenho que tomar cuidado com essa análise. De 20 para 30, eu tenho um espaçamento de 10, tá? Então, ó, eu tenho 10, né? E eu tenho que tomar cuidado, porque aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. Então, eu tenho 10 50avos, que simplificando vai dar 1/5. E ele pede a diferença entre essas razões. Então, eu tenho que fazer uma observação de uma forma mais aprimorada, né, para que eu consiga chegar à solução efetivamente correta. Então, ó, a diferença entre essas razões, 3 sétimos menos 1/5. Claro que nós estamos lidando com a diferença de frações onde os denominadores são diferentes, então cabe aqui que a gente faça o MMC. Entre 7 e 5 resulta em 35, tá? Então aí, ó, nós chegamos à conclusão, fizemos frações equivalentes aqui, mas você já pode fazer direto, né? Vocês já são safos, concurseiros, dá 8/35avos. E aí você vai marcar lá a letra E, tá? Quando faltar 5 minutos, gente, para a gente encerrar, é que eu vou fazer a finalização, tá? Aqui no meu reloginho faltam ainda 8 minutos, tá? Então, vamos seguir que dá tempo. Olha o outro gráfico. Tudo questão do Enem, tá, galera? O gráfico apresenta uma taxa de emprego em percentual, em porcentagem, para o período de março de 2008 a abril de 2009. Então, é de março a abril, tá? No dado. Obtido como base de dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A mediana dessas taxas de emprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de quanto? Só não esquece, falou em mediana, você tem que lembrar de fazer a organização desses dados, tá? Reparem que no gráfico esses dados eles estão desorganizados, até porque ele coletou lá a taxa de desemprego, então pode sim ter uma variação, principalmente quando,
né? Nós temos aí coleta de dados em porcentagem, como eu usei como exemplo, mas independente dessa variação, pediu mediana, lembra da organização, aqui eu usei a crescente, né, do menor para o maior, e nós verificamos que a sequência ela tem uma quantidade ímpar, né, de dados, de dados. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dados, né? Organizados, os termos ali do meio serão 2 termos, né? E quando eu tenho quantidade na organização par, a mediana vai ser a média aritmética entre esses 2 termos que ficaram no meio. Neste caso, depois da organização, quem ficou no meio foi 7,9 e 8,1. Reparem que, destacando esses 2 elementos, eu tenho a mesma quantidade para cá e para cá. Isso é o meio, né, gente? E aí, dividiu por 2, nós temos aí a mediana 8, tá? Então, você pode marcar lá a alternativa B, porque esses dados eles são em porcentagem, tá, galera? Ó, agora eu recebi o anúncio do tempo. O que a gente vai fazer? Como eu finalizei aqui, vou converter esse vídeo, que é o tempo certo, os 5 minutos que faltam, para que a gente retorne no próximo link, tá certo? Então, aguardo vocês no próximo tempo, tá? Beijinho, até!